5 em diante. E todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouvistes a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos, os seus estatutos, que te tem ordenado. E serão por ti, entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Assim, servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede, com nudez e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. Nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço, e comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará grão, mosto, nem azeite, nem crias das tuas vacas, nem rebanho das tuas ovelhas, até que te haja consumido. E sitiar-te-á em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus olhos e altos e fortes muros em que confiavas em toda a tua terra, e te sitiará em todas as tuas portas, em toda a tua terra que te tem dado o Senhor teu Deus. E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Quanto ao homem mais mimoso e delicado no meio de ti, o seu olho será maligno para com seu irmão, e para com a mulher do seu regaço, e para com os demais de seus filhos que ainda lhe ficarem. De sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto no seco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas portas. E quanto à mulher mais mimosa e delicada no meio de ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem do seu regaço, e contra seu filho e contra sua filha. E isto por causa de suas párias, que saírem dentre os seus pés, e para com seus filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, no cerco, no aperto, com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará espantosas as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e permanentes pragas, e enfermidades malignas e duradouras, e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tivestes temor, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. E ficareis poucos em número, em lugar de haverem sido como as estrelas dos céus, em multidão, porquanto não destes ouvidos à voz do Senhor teu Deus. E será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual passais a possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde a extremidade da terra até a outra, e ali servireis aos outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, do pau e a pedra, ao pau e a pedra. E nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado, e desfalecimento de olhos, e desmaio da alma. E a tua mão, como em suspenso, estará diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás: ah, que me dera ver a noite. E à tarde dirás: ah, que me dera ver amanhã. Pelo pasmo de teu coração que sentirás, e pelo que verás com os teus olhos. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te tenho dito, nunca jamais o verás. E ali sereis vendidos, como escravos e escravas, aos vossos inimigos,
mas não haverá quem vos compre. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, é sempre difícil, Senhor, quando estamos diante da Tua palavra, porque o pecador sabe, Senhor Deus, que há muita condenação a nosso respeito quando lemos a Tua lei. Mas talvez poucos textos na Escritura sejam tão claros em relação ao temor que nós devemos ter a Ti, do que Deuteronômio 28. E talvez poucos textos também, Senhor Deus, expressamente falem tanto, Senhor, da atual situação da sociedade, de como, Senhor Deus, o pecado traz terríveis consequências para a nossa vida comum, para a nossa vida familiar, para a nossa vida de trabalho, de empreendimentos. Ó Deus, nos faz meditar nessas coisas essa manhã. Coisas que são elevadas demais para nós, Senhor Deus. Servos pequenos, que vão ter que ouvir, Senhor Deus, a Tua lei de outro servo Teu, indigno. Ó Senhor, fala conosco apesar de nós mesmos. Fala com o Teu povo apesar de mim, Senhor. Usa-me para a Tua glória, com profundidade na explicação, com simplicidade, Senhor Deus, na exposição, e com a certeza que a Tua palavra é poderosa. Ela há de dividir o corpo e a alma, juntas e medulas. Há, Senhor Deus, de revelar em nós e na nossa essência o poder que há no Senhor para nos salvar. Ajuda-nos, Senhor, nessa manhã, para que vejamos a glória do Teu Filho. Em Cristo, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Há uma expressão que virou até tema de campanha eleitoral, onde as pessoas dizem o seguinte: pior que está, não fica. E tanto na política como na vida espiritual, deu para perceber que dá para ficar pior. Pior do que estava, ficou. A política não tem nos mostrado grandes melhoras. E na vida espiritual, a nossa sorte é exatamente a mesma. Pior do que está, pode ficar, sim. E como é que fica pior para o servo de Deus? Como as coisas pioram para aqueles que temem a Deus? Dependendo da relação que nós temos com a sua lei. É isso que vai dizer se nós vamos bem ou se nós estamos maus. Se a nossa vida tem prosperado verdadeiramente ou se é tudo um grande engano. Claramente você percebe que a primeira lista de maldições é terrível. Mas é uma maldição até que é temporal. Ela vai durar um certo tempo e ela vai se acabar com certa rapidez também. Do verso 12 até o versículo 44, aliás, do verso 15 até o versículo 44, na primeira lista de maldições, o que está sendo imposto ali é maldição sobre a invasão de Israel pelos babilônicos. Os assírios, os babilônicos, exterminaram praticamente o povo. Mas o cativeiro durou 70 anos e eles voltaram para a terra. Mas a segunda parte da maldição da lei é pior. Porque ela diz respeito à invasão dos romanos, que desde o ano 70 destruíram Jerusalém e ela nunca mais foi a mesma. A mão de Deus ela tem um peso que é dado proporcional à nossa insistência na maldade. Deus não chega para nos destruir. Ele não olha para o homem e ele quer simplesmente destruir o homem. Não é assim. Ele vai tratando com o povo. Como um pai que tem sabedoria e ele impõe a disciplina sobre os seus filhos em correspondência à desobediência. E é claro que um pai sábio ele vai aumentar a pressão da disciplina à medida que o filho insiste no mesmo erro. Então você começa verbalmente disciplinando seu filho. Você orienta, não faça. Você diz os porquês de não fazer, seu filho vai e continua. Então você vai aumentar o peso da disciplina. Até que a disciplina chega ao ponto máximo
A disciplina física precisa ser exercitada para que o filho sinta dor. E o tamanho da dor correspondente ao tamanho do erro. A sabedoria de Deus, que é imposta ao homem na disciplina dos seus filhos, é a sabedoria que ele usa para nos disciplinar como seu povo. 70 anos não foram suficientes para que vocês se arrependessem dos seus pecados e voltassem para a minha lei, então eu vou aumentar o peso da disciplina. Agora é uma disciplina maior em termos de descrição, lista muito mais longa, e o que estava ruim vai piorar. Porque o que foi feito pelos romanos lá no ano 70 nunca mais foi desfeito. O povo de Deus continua disperso até hoje, o povo de Israel continua disperso até hoje. Eles continuam sob uma vergonha há mais de 2000 anos e continuam negando Cristo mesmo assim. Então a tendência não é que Deus vá afrouxando a disciplina, mas que Ele vá apertando cada vez mais à medida que os seus filhos, ou aquele povo que se chamava pelo seu nome, nega o seu filho. Então nós devemos aprender isso, irmãos. Se nós pecamos e Deus nos disciplinou com certa severidade num pecado, não devemos continuar no pecado, porque Ele vai aumentar o poder da sua disciplina. A pressão da disciplina vai aumentar e você vai sofrer cada vez mais. E a vergonha vai ser cada vez maior. E só tem uma coisa pior do que estar sob essa disciplina. É não estar sob disciplina nenhuma. Porque é a demonstração que Deus já te entregou as tuas próprias concupiscências, como o apóstolo Paulo ensina na carta aos Romanos, capítulo 1. Quando Deus entrega um homem aos seus próprios pecados e não o disciplina mais, você não é filho de Deus. Hebreus capítulo 12 nos ensina. Então você é bastardo. Só os filhos estão sob disciplina. Os bastardos vivem como querem. Então nós nos aproximamos dessa lei e das maldições da lei como filhos de Deus, sabendo que o peso da maldição final nos foi tirado em Cristo Jesus. Mas as maldições temporais permanecem sobre o povo de Deus à medida que nós pecamos contra o Senhor. E Ele vai nos disciplinar para que nós possamos ter uma vida de maior santidade, glorificando o nome do Senhor. E o texto começa com as terríveis desgraças da maldição, falando sobre, mais uma vez, sobre a mente, né? Lembre-se que nos versículos, se você tiver com sua Bíblia aberta, lá nos versículos anteriores, você tem verso 34, e enlouquecerás com o que vires com os teus olhos. Enlouquecerás. Verso 28 do mesmo capítulo, o Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo de coração. Agora na sessão que nós estamos tratando, a sessão começa, e todas estas maldições, verso 45, virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído. Verso 46, e serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência, porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração pela abundância de tudo. Porque vocês não foram gratos pela abundância, vocês vão se sentir cada vez mais perseguidos. Assim como a bênção persegue aqueles que obedecem, a maldição persegue aqueles que desobedecem. Assim como é inevitável buscar a bênção sem obediência, é inevitável fugir da maldição em desobediência. Ela vai te alcançar. Você não tem como fugir da maldição de Deus. Isso vai lhe enlouquecer. O texto começa falando sobre isso e termina da mesma maneira. Observe agora o verso 66 e 67. Ele diz: e a tua vida, como em suspenso, estará diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a noite,
e à tarde dirás: ah, quem me dera ver amanhã. Pelo pasmo que te deu o coração que sentirás, e pelo que verás com os teus olhos. Que texto terrível, irmãos. A loucura agora é manifesta na inquietude do coração. O sujeito não tem prazer no dia nem na noite. Você percebe que algumas pessoas estão tão angustiadas de espírito que isso transparece no rosto. O rosto passa a ser um rosto de opressão. A pessoa ela tá tão, ela vive numa pressão tão grande espiritual, o rosto é decaído. Ela se assusta com tudo. Lá em Levítico capítulo 26, que é outro texto que fala também sobre bênçãos e maldições, nós temos no nosso canal para você assistir depois. É dito que o que está sob a maldição de Deus, ele não pode ver uma folha se balançando, que ele teme. Essa é a mesma cena que está sendo traçada aqui. Ele tem medo, porque a maldição está perseguindo ele. Então uma folha balança, ele tem medo. Ele é desconfiado de tudo e de todos. E qual é o motivo da desconfiança? A maldição está sobre ele. E ele não tem o que fazer. Pessoas que vivem angustiadas, que vão de médico em médico e não sabem o que fazer. Não tem esperança para a vida. Não conseguem perceber a bondade de Deus. Estão eternamente se sentindo perseguidas por tudo e por todos. Todos estão querendo fazer mal a ela. Tudo que acontece ao redor é sempre alguém tentando fazer mal a ela. É um sentimento de eterna perseguição. Uma opressão de alma terrível, irmãos. Quando deita a cabeça no travesseiro, não tem paz. Ele diz: ah, quem me dera ver o dia para eu sair dessa cama. E aí, quando vem o dia, raia o dia, aí ele começa a reclamar do dia que veio, esperando a noite. Não tem prazer em nada. Isso é uma maldição pactual. Que é tratado com remédio, com antidepressivo muitas vezes, com vários tipos de medicação pesada. O médico fica olhando assim, ele tenta traçar algum tipo de tratamento, tenta entender, e é difícil de entender. Difícil de compreender. Porque como é que você vai investigar uma alma? Como é que você vai se aprofundar na alma? A Escritura está dizendo que isso é um problema da alma do sujeito, que é fruto do pecado, da desobediência, que enlouquece o homem. O que é que vocês acham, irmãos? A discussão louca da nossa época é pronome neutro. Essa é a discussão mais nobre que a nossa sociedade tem hoje para propor. É não ter mais o pronome definido de gênero. Isso é demonstração de insanidade mental. É não poder chamar, não ter mais no documento pai e mãe. A discussão de hoje é essa. É você olhar para um sujeito com 1,80 m, por 1,5 m de largura, com voz grossa, e o sujeito querer que você chame ele pelo nome de mulher, quando ele claramente é um homem. Sociedade doente. Uma sociedade que milita para que, ao invés de você ter muitos filhos, você tenha muitos animais para cuidar. Você se cerque dos animais, porque os animais são os melhores amigos do homem. É doente. Todo mundo está querendo fazer mal. E você não tem prazer em nada. Meu irmão, se você vive assim, você precisa investigar como está a sua vida espiritual. Não tem médico que dê jeito nisso, não. Pode aliviar a sua dor, claro que pode aliviar. A medicação pode aliviar.
Outras drogas também podem. Alguns vão para a cocaína, outros para o crack, outros vão para o ansiolítico, outros vão para o antidepressivo. Cada um escolhe sua droga, mas nenhuma delas vai resolver o teu problema. Porque se o teu problema é desobediência, é maldição pactual, somente se você se voltar a Cristo, você tem esperança. Senão você entra nessa espiral de loucura e você vai submeter na linguagem do mundo, ao pensamento do mundo. E quando você menos espera, aquela imagem lá do Salmo 1, você se desviou do caminho, ouvindo a voz e o conselho do ímpio, e quando menos espera, está sentado lá na roda dos escarnecedores. E é esse texto do Salmo 1 que diz que o bem-aventurado, nos últimos versículos, a misericórdia e a bênção de Deus os perseguirão noite e dia, todos os dias da vida. E o contrário está sendo dito aqui. O contrário também é verdadeiro. Assim como nós, irmãos, temos prazer na noite. O crente tem prazer de chegar de noite em casa, ele vai descansar com a família, ele vai ter momentos agradáveis, ele vai poder fazer um devocional com seus filhos, com sua esposa, ele vai poder assistir um filme com a sua mulher, ele vai poder brincar com seus filhos, ele pode fazer tanta coisa e tudo é prazeroso. E ele vai dormir, se amanhã é segunda-feira, o ímpio acorda na segunda-feira com raiva, o crente deve se acordar na segunda-feira com alegria. Nós vamos começar mais uma semana de trabalho. E se você, irmãos, começa a segunda-feira com um sentimento ruim, isso não é um problema que você vai resolver mudando de perspectiva profissional, não. Você precisa mudar de perspectiva espiritual. É um tipo de doença da nossa alma. O final de semana é maravilhoso. A briga, agora, a discussão agora é para trabalhar menos. Eu soube agora esses dias, né, que tem uma história de trabalhar 4 dias só. Nós já temos muita coisa errada, porque a gente só trabalha, a maioria das pessoas, de segunda a sexta. Agora é menos, agora é só até a quinta. Doente. Porque não tem prazer no trabalho, não tem prazer no descanso, não tem prazer na família, não tem prazer em nada. Noite e dia eles se desesperam e se inquietam. Nós que temos Cristo, se estamos trabalhando, nós estamos bem. É bom, é prazeroso, nós estamos fazendo aquilo que serve a Deus. Trabalho no sentido bíblico, não quer dizer trabalho simplesmente remunerado e carteira assinada. Todo o trabalho do homem. O trabalho da mulher que cuida dos seus filhos é trabalho. O trabalho do marido, quando chega em casa, depois do trabalho formal, é trabalho também em cuidar da sua esposa e dos seus filhos. E nós devemos ter prazer em todas essas coisas. Repetindo aqui o verso 67. Ah, quem me dera ver a noite. E à tarde dirás, ah, quem me dera ver a manhã. Pelo pasmo de teu coração que sentirás e pelo que verás com os teus olhos. Matthew Henry diz, aqueles que dizem pela manhã, ah, quem me dera ver a noite, e à noite, ah, quem me dera ver amanhã, estão demonstrando, em primeiro lugar, uma irritação e uma aflição constante, repreendendo as horas por se demorarem e reclamando da duração de cada minuto. Que o tempo nos seja precioso quando estivermos em prosperidade. E então não será tão entediante para nós como poderia ser quando estivermos em aflição. Em segundo lugar, um medo e terror constantes. Temor pela manhã da seta que voa de dia. E por isto desejando que o dia termine. Mais do que isto lhe servirá. Quando a noite vem, o coração tremente não está menos apreensivo do espanto noturno. Felizes aqueles cujas mentes, estando fixas em Deus, estão tranquilas e não temem o mal. Observe aqui o terror. Não surge somente da visão dos olhos, mas do temor do coração. Não somente dos perigos reais, mas também dos imaginários. Lembra da figura, da cena da folha balançando? Não tem perigo numa folha balançando. Mas o sujeito teme. Não tem perigo. Qualquer doença nova que aparece,
qualquer epidemia nova, qualquer forma nova de enganar o homem, os ímpios morrem de medo. Porque eles não têm esperança, irmãos. E por que nós não nos desesperamos com essas coisas? Apesar de termos o temor necessário para nos proteger. Por um motivo só. Porque a nossa esperança está no Senhor, que guarda a nossa vida. E guarda também a sanidade, a saúde da nossa mente. Por que esses homens chegaram a esse estado? Observe, voltando para o verso 47. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que tenha destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como uma águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço. Por que eles estão nessa situação? Porque não serviram a Deus. Mas aí tem o tipo do serviço. Não serviram com alegria, observe o verso 47, e bondade de coração. Porque não quer dizer que Israel abandonou tudo que Deus mandou, não. Eles continuavam fazendo os sacrifícios. Eles continuavam mantendo a Torá como a gente diz hoje, né, a única regra de fé e prática. Eles se mantinham nas cerimônias externas perfeitamente, mas não de coração, não de bondade, ou seja, eles guardavam aquilo que era da religião só pelo aspecto externo, mas o coração deles estava longe de Deus. Quais os mandamentos que eles primeiro desrespeitaram? É só voltar lá para Levítico 26, que mostra os dois mandamentos que começam a maldição. Quebra do segundo e do quarto mandamento. Idolatria e porque esqueceram o dia do Senhor. Foi por aí que veio a maldição. E por que esses dois mandamentos, eles sempre são repetidos na palavra de Deus para falar a respeito de maldição? Porque é no culto verdadeiro que você aprende a obedecer a Deus. Pela pregação da palavra, pelos ensinamentos, pela instrução, pela comunhão com os santos, você aprende a viver uma vida piedosa. Se você esquece do verdadeiro culto, você não tem como viver uma vida de piedade. E é por isso que nós primamos tanto, irmãos, pelo conteúdo e pela forma do culto. Porque é de onde procede a instrução do povo de Deus. E em segundo lugar, né, mas não menos importante, só em relação à sequência dos mandamentos, o quarto mandamento, ele é sempre repetido nessas circunstâncias de maldição, porque sempre que o povo de Deus esquece do dia do Senhor, ele se esquece do culto, porque o culto está para o dia do Senhor, de maneira, né, que você não pode dissociar uma coisa da outra. Então, se você não guarda o dia do Senhor, você não tem como aprender a lei de Deus e não pode ter vida piedosa. Então, se você não serve a Deus no culto, no dia que foi separado para o culto, a punição de Deus vai ser: vocês vão servir a outros deuses. É isso que ele diz aqui, claramente, observe. Vocês vão servir aos inimigos, já que vocês não querem servir a mim. E aí você acha que é pesado servir a Deus? Eu vou mostrar como é pesado agora servir aos inimigos. Ele diz: eu vou mandar uma nação feroz, que não respeita moço, que não respeita mulher, que não respeita idoso, não respeita ninguém. E o detalhe: a nação será de língua estranha. Isso será um sinal e uma maravilha. Isso é como Deus descreve os seus grandes sinais, os seus grandes milagres e feitos. São sinais e maravilhas. Sabe qual é a maravilha que Deus está descrevendo aqui? A destruição do seu povo. Quem vai ser esse povo? Os babilônicos e os assírios.
Uma língua estranha. Então, sabe aquela ideia de línguas estranhas no meio do povo, que é sinal de bênção? É bom repensar. É bom repensar. Quando os pentecostais apontam o texto de Atos 2 e dizem que ali é língua estranha, fato é que o texto em momento nenhum cita a palavra estranha. Mas é língua, linguagem. Porque estranha ali é para quem não conhece. Mas o sinal de língua estranha na Escritura, ele procede do Antigo Testamento. E nos profetas você vai ler, às vezes que o profeta fala sobre língua estranha, é Deus prometendo amaldiçoar o povo pelo pecado. Para punir o pecado. Ele vai enviar um povo de língua estranha. Por onde vem a bênção de Deus? Ele diz, eu não vou apartar de vocês a profecia. Eu vou falar e vocês vão entender. Lembra da maldição que foi revelada por meio de Isaías? Deus diz, você vai pregar e eles não vão entender. Você vai pregar na língua deles, o que é pior. A língua não é estranha, a língua é conhecida. Mas você vai pregar e eles não vão entender. Esse é o meu sinal e maravilha para disciplinar esse povo. E você percebe que quando o evangelho é anunciado, você mesmo pode ter passado por essa situação, você apresenta uma coisa tão simples. Cristo morreu na cruz para salvar o pecador. O sujeito ele não entende. Não é que ele não entende a história, é que ele não entende o sentido dessa história para si. Então se cumpre a maldição nessa pessoa. Você fala a língua dele, mas ele entende outra coisa. Para ele é como se fosse língua estranha. Então, no contexto bíblico, irmãos, na teologia bíblica, sempre que se fala de língua estranha, nunca, em momento nenhum, está falando sobre bênção de Deus. Deus vai descer sobre nós uma língua estranha. Não. Primeira vez que as línguas foram confundidas foi numa maldição. É só você voltar lá para Gênesis capítulo 11 e ver o que é que aconteceu na Torre de Babel. Os homens se reuniram para construir uma torre que iria fazer a ponte entre céus e terra. O que é isso? Quem faz a ponte entre os céus e terra? Jacó, mais adiante, vai ver uma escada que procede dos céus e vai até a terra. Os anjos estão subindo e descendo. Quem lhe vê? Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que aparece em visão para ele? Ele é a ponte. Então, quando os homens estão tentando construir uma ponte, eles estão construindo uma forma de se relacionar com Deus à parte de Cristo. Como é que vem a maldição de Deus sobre essas pessoas? O Senhor confunde as línguas. E a língua que era única, todos podiam se comunicar, agora eles estão divididos, confundidos. Por isso que a Torre de Babel é chamada lugar de confusão. Onde a língua estranha, não há sabedoria, há confusão. Quando Deus vai desfazer a maldição de Gênesis 11, o que é que ele faz lá em Atos 2? Judeus que vinham de todos os lugares, do Ponto, da Galácia, de vários países ali por perto, que tinham línguas distintas, desce o Espírito Santo sobre eles, e a maldição pactual lá de Gênesis 11 é desfeita, e agora eles falam cada um na sua língua, e o outro entende como se fosse na sua língua materna. Deus está desfazendo a maldição, confirmando que língua estranha é sinal e maravilha de maldição, não de bênção do Senhor. Quem quiser ler um pouco mais sobre isso, leia a palavra final de Palmer Robertson. Excelente livro sobre esse tema. Está descrito aqui em Deuteronômio 28. A igreja não pode esperar que língua estranha seja um sinal de bênção de Deus, mas sinal de maldição. Quando é que a bênção de Deus está sobre nós?
quando o pastor fala e nós entendemos. É maravilhoso isso, irmãos. Você diz assim, pastor, tem coisa que eu não entendi, eu não fazia ideia. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo, veja, a minha razão está se submetendo à lei de Deus e isso alegra o nosso coração. A nossa vontade passa a querer entender mais. A nossa memória guarda aquilo que é próprio da vontade de Deus. Ou seja, todas as nossas faculdades servindo ao Senhor. Mas se começa alguém aqui na frente falar lá, 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 lé, 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 tua razão não vai ser estimulada. O que vai ser estimulado no nosso meio é a confusão. Então voltamos então lá para Gênesis 11, para a Torre de Babel. E não é coincidência que justamente nos lugares onde mais se verificam as línguas estranhas, por assim dizer, são os lugares onde menos tem pregação verdadeira. Já percebeu isso? Não é numa igreja que tem exposição da palavra de Deus sequenciada, verso por verso, doutrina por doutrina, expondo todo o conselho de Deus que você vai observar línguas sendo manifestas. Não é assim. Se fosse uma bênção, era para estar no nosso meio. Ou nós estamos sendo privados dela? É porque é uma maldição. A bênção se encontra no fato do Espírito Santo abrir o nosso entendimento. E aquilo que poderia ser motivo de confusão passa a ser motivo de conhecimento. Essa é a bênção do nosso Deus. Então vocês vão ser tomados por um povo de língua estranha, que não vai respeitar ninguém. E segue aqui a sequência de maldições. Veja, verso 58. E sitiar-se-á em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas com toda a tua terra, e te sitiará em todas as tuas portas, em toda a tua terra, que te tem dado ao Senhor teu Deus. Desde o verso 48 até aqui, uma sequência de versículos que está falando sobre a destruição de Jerusalém pelos romanos. Né? E se você lê lá Mateus 24, no sermão profético do Senhor, ele usa até algumas palavras, expressões muito parecidas com o que está sendo tratado aqui. Vão ser sitiados. Ele fala lá sobre o sítio de Jerusalém, os muros sendo derrubados, Jerusalém invadida, o templo sendo derrubado, a vergonha do povo de Deus. O que foi aquilo ali? Maldição pactual. Aí ele diz um pouco mais ainda adiante, veja, verso 54. Quanto ao homem mais mimoso e delicado no meio de ti. E aqui não entenda delicado por efeminado. Mas delicado é em relação às coisas de Deus. Ele é sensível às coisas de Deus. Ele é apegado às coisas de Deus. O seu olho será maligno para com o seu irmão, e para com a mulher do seu regaço, e para com os demais de seus filhos que ainda lhe ficarem, de sorte que não dará nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto no seco e no aperto, com que o seu inimigo te apertará em todas as tuas portas. E quanto à mulher mais mimosa e delicada no meio de ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem do seu regaço e contra seu filho e contra sua filha. E isto por causa dos seus párias. Que coisa terrível essa que está acontecendo aqui. O aperto, o sítio, né, a aflição, a perseguição é tão grande sobre esse povo, e eles passam uma fome tão tremenda que eles já não têm mais nada o que comer. E o que é que eles vão fazer? Eles vão passar a comer os seus próprios filhos. Está achando que isso aqui é exagero? Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Abra comigo, por favor. Capítulo 6, versos 25 a 29. E sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Assíria,
juntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, e até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata. Veja, a fome era tão grande que a cabeça de um jumento ficou cara. Até e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o senhor te não acode, de onde acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho, e comamos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho, para que o comamos. E escondeu o seu filho. Você tem noção do que está acontecendo aqui? As maldições pactuais estão vindo sobre Israel, e aquilo que ele disse lá em Deuteronômio 28 está acontecendo. Ele já não tem mais o que comer. Então eles vão, um dia diz assim: olha, hoje a gente vai comer meu filho. A gente vai cozinhar e vai comer. Aí amanhã é o seu, viu? Para não faltar comida. Cada um vai comer um filho um dia. Foi o que aconteceu em Israel. Lamentações de Jeremias, capítulo 4. Leia comigo. Capítulo 4, verso 10. Deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Verso 10, antes desse. As mãos das mulheres compassivas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Os filhos serviram de alimento no momento em que Deus estava destruindo o povo. Como é que isso pode acontecer, irmãos? Israel não tem tradição de ser um povo canibal. Muito menos com seus filhos. Eles respeitavam muito a família. Todo o Antigo Testamento é a prova de que eles buscavam ter mais filhos. Que uma mulher estéril era sinal de grande vergonha e de desgosto para a família. Como é que esse povo passa a ter uma atitude como essa que está sendo descrita aqui? Que é isso que está acontecendo? É porque o pecado desumaniza o homem. E as nossas afeições naturais, irmãos, elas vão sendo desfeitas. Aquilo que torna o homem ou ser humano, já não faz mais sentido. Então a afeição pelo seu marido, ele diz, a mulher já não respeitará o seu marido, o homem do seu regaço. A mulher levanta a voz para o seu marido. A mulher levanta a mão para o seu marido. A mulher peita o seu marido. Desafia o seu marido. O que é isso? Minha irmã, se você acha que isso é empoderamento, está muito enganada. O que acontece quando você se ira contra o seu marido e levanta a voz contra ele, nada mais é do que sinal de maldição pactual sobre a tua vida. É isso que está acontecendo. Da mesma sorte, o homem que ao invés de proteger a sua esposa, bate na esposa, maltrata a esposa, envergonha a esposa, e bate no peito e diz: eu sou machão, aqui em casa quem manda sou eu. Você não foi chamado para maltratar a sua esposa, você foi chamado para defendê-la. Não tem bênção nenhuma na vida de um homem que faz esse tipo de coisa.
Então vão se desfazendo as nossas afeições mais naturais, o marido amar a esposa até a morte, a esposa respeitar o seu marido como a Cristo. Isso é natural do homem que crê no Senhor. Mas até mesmo aqueles que não têm a fé genuína, ainda restou algo de virtude humana nessa pessoa. Ela respeita o marido. Ela ama a mulher. Até porque o casamento, ele está ligado à esfera, não da graça, mas da própria lei, da natureza. É natural para o homem ter algum zelo pela sua esposa. É natural para a mulher ter algum tipo de respeito pelo marido. E os filhos? Eles vão comer os próprios filhos. O que é isso? Veja, a atitude de comer é para preservar a sua própria vida, não é isso? Você come para se manter vivo. Mas você comer o seu filho, você está dizendo o seguinte: o que importa é manter minha vida, mesmo que para isso seja necessário matar meu filho. O que é natural? Qual é a afeição natural de um pai por um filho? Seria morrer por ele. Mas está tudo tão invertido que agora você vive por conta da vida do teu filho. Então você faz projetos profissionais grandiosos. Você de algum modo tenta refletir as tuas angústias. Você tenta suprir as tuas decepções na vitória do teu filho. E para você viver, você mata teu filho. Você está pensando que está longe de nós, é? Você acha que está longe de você? Está mais perto do que você possa imaginar. Toda vez que você faz esse tipo de plano para o seu filho, que não ordena as coisas como elas são, que não põe na hierarquia das prioridades as coisas que vêm primeiro e as coisas que vêm depois, você está comendo a carne do seu filho. Não é só a carne, não. É pior, você está comendo a alma. Você está dilacerando a alma do teu filho. Os planos grandiosos de negócios, das empresas, dos trabalhos, das rendas, com quem vai casar. Ah, minha filha tem que casar com um homem maravilhoso, lindo, rico. Eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Uma frustração sua. Porque você fez tudo errado e agora você está sofrendo pelo seu erro. Agora você quer fazer com que o seu filho ou a sua filha, ela vença nos teus termos em relação a coisas que você não teve. Aí você diz assim: mas é porque eu quero bem para ele. É porque eu quero bem para minha filha, para que ela se case bem. Não é. Não é por isso, é porque você quer consumir a carne do teu filho. Dada a maldição que se encontra sobre você, das tuas decepções, das tuas angústias, das tuas frustrações, você olha para o outro e quer fazer do outro aquilo que você não é. Só que isso é destruir a vida do teu filho. É destruir a vida do teu filho. E depois você vem chorar arrependido. Mas aí já não é mais tempo. Às vezes já não há mais o que fazer. Vocês que têm filhos pequenos ainda, irmãos, prestem atenção nisso. O que teus filhos precisam não é de coisas grandiosas. Não, não é. Eles precisam primeiro ser bons servos de Deus. Eles precisam aprender a respeitar o pai,
para respeitar o Senhor. Eles precisam aprender a respeitar a mãe, para respeitar a igreja. Eles precisam ter afeto, demonstrar afeto, à medida que eles recebem afeto dos pais, com tempo, com carinho, com momentos de prazer em família. Coisas simples. E sabe o que é melhor? Nada disto concorre para que o teu filho não possa ser lá adiante um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. Não há concorrência. Somos nós que implantamos essa concorrência. Porque fazemos pouco caso da carne dos nossos filhos, da alma dos nossos filhos, impondo sobre eles os nossos próprios projetos, e assim nos alimentando deles e destruindo aqueles que deveriam ser edificados pelo nosso trabalho. Não há, em toda a história, uma geração que fez tão mal aos filhos como a nossa. Não há. Porque sempre estamos procurando aquilo que é mais confortável. Se puder, não tenha filho. É isso que é dito. Se tiver, tenha só um. Nem se esforce para o próximo. E tendo, aproveite sua vida. Coloque ele num colégio que você deixa de manhã e só pega à noite. Saindo de lá, arrume natação, balé e trocentas outras coisas. E procure sempre dizer a todos como você se esforça para trabalhar, para nada faltar para os teus filhos. Se você faz isso, o resumo do que você tem na sua mente a respeito de educação de filhos é: o que meu filho precisa é de dinheiro. Na verdade, o que teu filho precisa é de você. É isso que os nossos filhos mais precisam, do pai e da mãe. Este é o nosso grande trabalho. E se os trabalhos que nos remuneram não servem a este trabalho, servem de quê? Só servem para nós consumirmos os nossos próprios filhos e entrarmos na espiral de maldição mais uma vez. Nos aproximando já do fim, ele diz, verso 62, e ficareis poucos em número, em lugar de havereis sido como as estrelas dos céus em multidão, porquanto não destes ouvidos à voz do Senhor teu Deus. E será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra, a qual passais a possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até outra, e ali servireis a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais, ao pau e à pedra. Eles estão consumindo os filhos, eles estão matando os filhos. O que é que vai acontecer com uma sociedade que não tem filhos? Uma sociedade estéril, o que é que acontece com ela? E os que têm, eles matam. Vocês vão diminuir em número. Satanás, ele pode ser muita coisa, mas burro ele não é. Ele também não é cabeça dura. Vocês se lembram lá, na época de Balaão e Balaque, Números capítulo 24, 25. O profeta foi tentar profetizar contra Israel. Toda vez que ele abria a boca, ao invés de amaldiçoar, ele abençoava. Aí Satanás disse, espera aí, o caminho não é por aí não. Por aí não dá. Porque Deus não vai amaldiçoar o seu povo, se o povo está debaixo da lei.
Qual foi o caminho? Eu vou atacar a família. Porque se eu destruir a família, eu acabo com a igreja. E aí ele colocou os filhos de Deus para se casar com as filhas dos ímpios. Foi o que aconteceu com a igreja? Ruiu. Além disso, hoje Satanás tem uma outra estratégia, além de casamentos mistos, que é a estratégia da esterilidade. Não tenham filhos. Não precisa disso. Então, você tem algumas famílias que se matam, fazem de tudo no mundo para ter filhos e não conseguem ter. E outras que têm todas as condições e não têm. E esta primeira quase, o número é muito pouco, mas a outra... Então a igreja ela vai ficando cada vez menor. O povo cada vez mais fraco. Porque as famílias já não estão mais firmes no Senhor. E acontece o que aconteceu há poucos dias. Um texto nós recebemos de um pastor daqui da Paraíba, que para mim foi um atestado público da falência do modelo de igreja que ele reservou para si. Não da igreja, mas daquele modelo que ele resolveu ter. E nas palavras do pastor são terríveis, é um texto assim triste. Ele dizendo que nos últimos tempos, nos últimos anos, claramente você percebe nas igrejas que os filhos já não acompanham mais os pais. Eles vão enquanto são pequenos e quando eles crescem, eles já não acompanham mais os pais. Eu vejo isso na minha congregação. Ou seja, ele tomou o todo pela parte. O todo não é a parte. Mas a amostra que ele tem, provavelmente não só da igreja que ele congrega e que ele pastoreia, mas de outras igrejas, isso deve estar acontecendo. Eu não desmereço o ponto dele. É verdade que isso acontece, mas isso não é a toda a igreja. As pessoas, as famílias já não estão mais completas. Ele diz, você olha para o banco tinha, antigamente era pai, filho, e os filhos, e aí quando os filhos vão crescendo, os filhos dos filhos. Aí ele disse, está tudo mudando agora, e a tendência de que em 100 anos a igreja institucional não exista mais é muito forte. O sujeito é pastor de uma igreja e está declarando que no máximo em 100 anos a igreja não vai existir mais, como nós conhecemos presencialmente. Por quê? Porque ele acha que tudo agora é virtual. Então, isso é não só a declaração de falência, mas um estímulo aos desigrejados. E por que os filhos já não estão mais com os pais? Porque aquele modelo de pregação, aquele modelo de igreja, realmente não sustenta mais os filhos no pacto. A conclusão é que está errada. Isso não é uma coisa inevitável. Isso não é um problema sem solução. Isso é maldição do pacto. Mas existe uma forma, meu irmão. E a forma não está no modelo pelo modelo de igreja, mas no modelo que está inspirado na palavra de Deus. Existe uma forma do seu filho não se desviar do caminho. É se você cumprir a lei de Deus no que diz respeito à educação dos seus filhos. No que diz respeito à forma de enxergar o mundo que você passa para a sua casa. Se você se lembra dos mandamentos, se você ensina aos seus filhos, se você ensina temor a Deus, se você ensina os princípios da palavra de Deus, se você submete sua casa à palavra de Deus todos os dias, se eles veem o testemunho dos pais, se essas coisas acontecem, a palavra de Deus diz, não se desviarão do caminho. E nós damos graças a Deus, porque
aquela declaração de falência não faz sentido nenhum nesta congregação. E em algumas outras também não faz. Porque nós temos, pela misericórdia de Deus, não temos sucumbido às pressões desse mundo. Porque senão, irmãos, estaríamos assim. E assim como Deus se deleita e tem prazer em nos abençoar, o texto diz, Ele se deleitará em vos destruir. Deixa eu explicar esse último ponto aqui para nós finalizarmos. Como é que o Deus de toda misericórdia e graça tem prazer na destruição, na punição do seu povo? Aqui precisa ficar muito bem pontuado. Não é a destruição que traz prazer a Deus, mas é o cumprimento da sua justiça. O que deleita a Deus não é destruir o seu povo, mas fazê-lo por conta da sua lei, pelo cumprimento da lei dele. A justiça é o deleite de Deus. É por isso que ele olha para o filho dele e diz, eu me deleito, eu tenho prazer nele, porque ele cumpre a minha lei. E se você crê nele, se você crê no Filho de Deus, em quem ele tem todo o prazer, tua casa não estará sob maldição. Porque a maldição pactual foi levada por ele na cruz do Calvário. A nossa esperança, irmãos, não está na possibilidade, que é impossível, de alguém guardar toda a lei. Não existe essa possibilidade. Mas na confiança, na fé e na esperança, que o Filho de Deus cumpriu toda a lei em nosso lugar. E por isso nossa casa não será amaldiçoada. Porém, as maldições temporárias do pacto podem surtir efeito sobre nós, para nos disciplinar. Cuidemos então, irmãos, para fugir do pecado, para que a nossa casa não seja amaldiçoada pelo Senhor. Por fim, eu queria trazer aqui uma última citação. Matthew Henry diz que um dia, quando expôs esse texto, falou sobre isso, ele escutou alguém falando e cometendo esse grande pecado aqui. Observe, ele diz: eu ouvi sobre um homem ímpio, que depois de ler as ameaças deste capítulo, ficou tão enfurecido que rasgou a folha da Bíblia, assim como Joaquim queimou o livro do rolo de Jeremias. Mas qual é o objetivo ao se desfigurar uma cópia, se o original permanece registrado nos conselhos divinos, nos quais está imutavelmente decidido que o salário do pecado é a morte, quer os homens ouçam, quer deixem de ouvir. Do que adianta você ficar com raiva de mim? Ou ficar com raiva da lei de Deus e rasgar essa folha da sua Bíblia, quando isto é apenas uma cópia, porque a original está no coração de Deus. Não adianta fugir da lei, a não ser fugindo dela em Cristo, o nosso Senhor. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Oh Deus, a Ti damos graças, Pai, porque a maldição da lei foi retirada de sobre nós, no que diz respeito à nossa morte eterna. Mas suplicamos, Senhor Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia nessa manhã. Porque se pedimos a Tua justiça, nós estamos perdidos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a cumprir a Tua lei. A buscar, Senhor Deus, andar nos Teus caminhos com a nossa casa. Para que nós possamos ser abençoados pela Tua bondosa mão. Faça isso, Senhor Deus, em Cristo nosso Senhor. Amém.